Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Aqui vemos diariamente o primeiro livro da codificação espírita, codificação executada por Allan Kardec. No caso, estamos falando de O Livro dos Espíritos. Estamos atualmente na introdução no item 7. Aqui no item 7, Kardec, que vai começar a falar das objeções que foram colocadas em relação à doutrina espírita, começa a falar sobre os cientistas, que são muito meritórios, mas que são muito conhecedores das áreas de conhecimento onde eles se estabeleceram, que não podem opinar em outras áreas que não as deles. E ele vai argumentando todo o bom senso dessa visão. E ele continua aqui, já estamos então a 2 capítulos do final. Ele começa dizendo: repetimos ainda que, se os fatos de que nos ocupamos se houvessem restringido ao movimento mecânico dos corpos, ou seja, se simplesmente as mesas se movimentassem, batessem no chão, e só isso, só o movimento mecânico, a pesquisa da causa física desse fenômeno entraria no domínio da ciência, ciência conhecida até então. Acontece que as mesas batiam, mas batiam representando sinais de sim, de não, de letras, trazendo mensagens. E aí é que sai simplesmente do puramente físico, não é? Mas, desde que se trata de uma manifestação fora das leis da humanidade, aqui, da Terra, ela escapa à competência da ciência material, porque não pode ser explicada por algarismos, nem por uma força mecânica, claro, tal como a conhecemos. Quando surge um fato novo que não tem relação com nenhuma ciência conhecida, o sábio, para estudá-lo, deve fazer abstração de sua ciência, ou seja, peraí, não tem nada a ver com isso, vamos começar algo novo. Abstração de sua ciência e dizer a si mesmo que se trata de um estudo novo, impossível de ser feito com ideias pré-concebidas. O homem que se julga infalível, a sua razão está bem perto do erro. Mesmo aqueles que têm as mais falsas ideias se apoiam na própria razão. Olha que interessante. Mesmo aqueles que têm as mais falsas ideias se apoiam na própria razão, rejeitando em virtude disso tudo o que lhes parece impossível. Quer dizer, as ideias são falsas, só que eles estão apoiando numa razão que está voltada para a materialidade. Então, essas ideias que são falsas parecem extremamente razoáveis dentro dessa perspectiva que não coaduna com o fenômeno, que não é material. É isso. E ele continua. Os que outrora, antes, repeliram as admiráveis descobertas de que a humanidade se honra, todos apelaram a esse juiz para as rejeitar. Que juiz é esse? A razão. A razão. Mas a razão alicerçada no que era conhecido até então. O que se chama razão não é muitas vezes senão orgulho disfarçado. Por quê? Porque se a razão fosse mais humilde, abriria a mão. Não, eu abro mão do que já está estabelecido porque entendo que isto é algo novo. Humildade. Por isso que ele diz que essa razão, na verdade, muitas vezes não é senão orgulho disfarçado, e quem quer que se considere infalível coloca-se como igual a Deus.
Dirigimo-nos, pois, aos que são bastante ponderados, humildes, né? Para duvidar do que não viram e que, julgando o futuro pelo passado, não creem que o homem haja chegado ao seu apogeu. Por que julgando o futuro como ao passado? Porque no passado, se aqueles homens lá do passado tivessem se negado a evoluir, se bem que o progresso não pode ser impedido, o que nós temos visto? Que por mais que o homem tenha achado que chegou ao ápice da civilização, a civilização continua a progredir, a progredir, a progredir. Se isso aconteceu antes, vai deixar de acontecer agora? As descobertas vão continuar nos assombrando, como nos assombrou a eletricidade, como nos assombrou o avião, como nos assombrou o rádio, como nos assombrou a internet, e outras coisas mais vão surgir no futuro. Aí pensamos, não, agora que descobrimos isso, não tem mais o que descobrir, já se descobriu tudo, é tudo muito fantástico. Não, não, muitas coisas mais maravilhosas estão para ser descobertas. Para serem descobertas. Não creem que o homem haja chegado ao apogeu, nem que a natureza lhe tenha virado a última página do seu livro. Então, a natureza falou assim, olha, é isso só, você não tem mais nada a saber, tudo que eu tinha para revelar para você, eu já revelei. Imagina, nós ainda não sabemos muito, muito, muito pouco sobre a natureza. Isso é material, que dirá a imaterial. Muito bem, visto, terminamos o item 7. Passemos então agora ao item 8. Lembremos que são 13 itens aqui. Esses foram maiores, agora até o final eles não são grandes, são menores. E são 17 itens da introdução. Vamos então ao 7º. Acrescentemos, diz Kardec, que o estudo de uma doutrina, tal como a doutrina espírita, que nos lança de súbito numa ordem de coisas tão nova e tão grande, não pode ser realizado com proveito senão por homens sérios, perseverantes, isentos de prevenções e animados de firme e sincera vontade de chegar a um resultado. Não poderíamos dar essa qualificação aos que julgam a priori, ou seja, julgam já antes de qualquer coisa, levianamente e sem ter visto tudo. Ou seja, já chegaram e já deram o veredito. Como assim? Que não imprimem a seus estudos a continuidade. Doutrina espírita, por mais que estudemos, ainda há muito que ser estudado. Lembrando aqui, não é? Joana de Ângeles falando de Valdo Franco, dizendo que ele deveria ler o Livro dos Espíritos, ele demorou para ler a primeira vez, e quando concluiu, ficou todo animado, pessoal, agora eu vou passar para outra coisa. E aí, Joana de Ângeles, que é a sua mentora espiritual, disse a ele para que ele lesse de novo o Livro dos Espíritos. Aí ele foi, já não foi tão difícil, leu de novo o Livro dos Espíritos. E aí perguntou a ela, e agora? O que eu vou ler? Não, agora você vai estudar o Livro dos Espíritos. E, obviamente, não é? Ele está estudando o Livro dos Espíritos até hoje. Então, continuamos. Quer dizer, continua Kardec e nós com ele. Então, não poderíamos dar essa qualificação aos que julgam a priori, levianamente e sem tudo ter visto, que não imprimem a seus estudos a continuidade, a regularidade e o recolhimento necessários, mesmo estudando em grupo. Recolhimento é a oportunidade de nós refletirmos sobre o que estudamos. Isso é muito importante. Não é? Não adianta lermos, estudei, fecha o livro e vai fazer, abstrai. Não, nós ficamos com aquilo por quê? Porque o nosso anjo guardião, que anota tudo que a gente estudou, vai começar a favorecer
que durante os nossos exercícios diários, das lutas do dia a dia, nós estejamos fazendo links. Olha, não é que eu estudei sobre o perdão e agora essa pessoa está aqui pisando no meu calo. E agora? E agora? Exercício. Nós estudamos para praticar melhor. Ainda menos poderíamos dá-los a certas pessoas. Então, vamos ver aqui. Não poderíamos dar essa qualificação de homens sérios. Nós estamos falando de pessoas, homens aqui, né? Pessoas sérias, perseverantes. Essas pessoas não poderiam ser aquelas que já chegam com pré-julgamento, não é? E ele vai dizer, muito menos poderíamos dar o título, não é, de pessoas sérias a certas pessoas que, para não perderem a sua reputação de homens são pessoas, ok? Inteligentes, se esforçam por encontrar um lado burlesco nas mais verdadeiras ou tidas como tais por pessoas cujo saber, caráter e convicções merecem a consideração dos que se prezam de bem-educados. Então, está ali acontecendo um determinado fenômeno, né, mediúnico que seja, e pessoas respeitáveis estão ali estudando e compartilhando aquele fenômeno, né, estando ali junto naquela experiência, naquela vivência, e a pessoa fala como se fosse algo burlesco, algo engraçado que estivesse sendo feito ali, não é? Então, essa pessoa não é uma pessoa séria, não é? Que não é sequer bem educada, ainda diz Kardec. Que se abstenham, portanto, os que entendem que os fatos não são dignos de sua atenção. Ninguém pensa violentar-lhes a crença, mas que respeitem a dos outros, a crença dos outros. Hoje em dia, em pleno século XXI, nós estamos vivendo uma certa intolerância, vamos dizer uma certa, intolerância com as diferenças. Com licença. As diferenças. Como se não se pudesse pensar diferente. Todo mundo tivesse que pensar na mesma coisa. Então, não existem mais diferenças, só existe o certo e errado, o que é certo para mim e aí o resto é errado. Então, isso é intolerância. E Kardec é o primeiro a dizer, se a pessoa não está se agradando daquilo ali, se ela não concorda com aquilo ali, ela não precisa ficar ali. Vai procurar outra coisa que ela concorde. Isso em qualquer campo da vida, não é? Então, ninguém pensa em violentar-lhes a crença, mas que respeitem a crença dos outros. Simples assim. O que caracteriza um estudo sério? Isto é uma frase de destaque. Esta frase é muito citada. E aí nós sabemos, vamos tomar atenção, porque aí já vamos saber aonde ela está. Ela está aqui no item 7 da introdução do Livro dos Espíritos. O que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. É isso. O que eu estudo, a forma como eu estudo, é uma forma séria? Bom, vamos ver. Como é a continuidade que dá o estudo? Pode ser que sim, pode ser que não, dependendo da continuidade. É aquilo que falamos do estudo do Livro dos Espíritos, né? Estudar, estudar, estudar e continuar estudando. Eu estudei, tem uns 15 anos atrás, uma vez. Bom, então não estamos estudando, né? Vimos lá uma vez, estudamos lá uma vez, mas o que sobrou disso? Nós temos essa condição mental, intelectual, de conseguirmos essa façanha de estudarmos uma vez um livro desse teor e tirarmos excelente aproveitamento dele? Seria bom se tivéssemos, mas não temos, não é? Então, temos que ter essa ideia clara, não é? Do que caracteriza um estudo sério.
E nós queremos ser estudantes, não é? Da doutrina espírita, considerados estudantes sérios. Então, está aí. É a continuidade que se lhe dá, que vai caracterizar no estudo sério. E nós vamos ficar hoje por aqui, porque completou o nosso tempo de 15 minutos. Então, amanhã continuamos com o item 8 da introdução do Livro dos Espíritos. Que Jesus nos abençoe a todos. Amanhã voltamos com Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Muita paz a todos.